Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa, mais uma noite nós estamos juntos, reunidos na presença do nosso Deus. Mais um dia passou e chegamos nesta noite tão abençoada aqui pelo canal Impacto da Oração. Que bom você estar conosco para a gente junto glorificarmos o nome do nosso Deus. E desde já eu quero trazer aqui um tema para esta palavra, para esta mensagem, os tipos de consciência. Eu quero falar hoje a respeito dos tipos de consciência, que é o que nós precisamos aprender no Senhor. E a palavra do Senhor está inserida lá em 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, que diz assim: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Isso quem estava falando era o apóstolo Paulo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre esta passagem. Vou repetir de novo. Porque em nada me sinto culpado. Ou seja, ele não se sentia culpado, mas nem por isso ele se considerava justificado. Pois quem me julga é o Senhor. É só ele mesmo. Não tem outro não, viu? É só o nosso Deus. E a gente observa também a respeito também do patriarca Jó, quando ele apresenta um diagnóstico também nas suas considerações, dizendo: a minha justiça me apegarei e não a largarei, e não remoderá o meu coração em toda a minha vida. Existem vários tipos, irmãos, de consciência nas Escrituras, no Antigo Testamento. Glória a Deus. Quase também não se fala da consciência, essa que é a verdade. Em alguns casos, irmãos, a consciência ela é substituída por palavras como coração, mente ou espírito. Isso é o que nós aprendemos nesta noite. Aí lá em Provérbios 20, versículo 27, Salomão ele afirma que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, e qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Na verdade, irmãos, a consciência humana, ela é também lâmpada de Deus. Glória a Deus. E esse nosso Deus, ele é muito tremendo. Ele faz coisas assim tremendas em nossas vidas. E existem vários tipos de consciências encontradas também nas Escrituras Sagradas. E eu quero falar também nesta noite sobre alguns tipos de consciência. A consciência cauterizada é muito forte, viu? A consciência, quando ela está cauterizada, ela é insensível. Já não há mais sensibilidade espiritual. A pessoa perde a sensibilidade. Quem possui a consciência cauterizada vive acostumado com o pecado. Lá em 1 Timóteo 4:2, Paulo denuncia que pela hipocrisia falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. E é óbvio que a consciência destas pessoas não foi suficientemente ativada pelo Evangelho, e nem muito menos foram transformadas por Cristo, porque essas pessoas elas vivem no pecado, ou seja, se acostumou, vive totalmente insensível e infelizmente vive com a mente totalmente cauterizada, com o coração endurecido, pessoas do coração duro, ou seja, se achega diante de Deus, mas não abre a porta do coração, não deixa Cristo verdadeiramente entrar. Infelizmente vive uma vida na prática do pecado, ou seja, a sua consciência está totalmente cauterizada. E eu quero também falar sobre a consciência fraca. A consciência fraca, irmãos, ela se torna uma consciência muito vulnerável ao pecado, que se escandaliza facilmente com as coisas. Tem gente assim, que se escandaliza por tudo. Se escandaliza, cobra demais. E em 1 Coríntios 8:12 vai dizer, Paulo afirma que os que têm a fraca consciência são facilmente golpeadas. As pessoas de consciências fracas são aquelas que ainda estão na dúvida e precisam ser ajudada pelos mais fortes. Tem pessoas assim, muita gente está dentro da igreja, mas a consciência é fraca, são fracos na fé, ou seja, a consciência é fraca, não tem uma estabilidade, não tem uma força, não tem, infelizmente. É aquelas pessoas que se escandalizam por tudo,
tudo, tudo, tudo, tudo. E a terceira consciência que eu quero falar, irmãos, nesta noite, é a consciência contaminada, ou seja, corrompida. É aquela consciência contaminada, é o tipo de consciência que foi influenciada pelos erros das outras pessoas. A desculpa de que tem uma consciência contaminada é a seguinte: se fulano faz isso e nada lhe acontece, também posso fazer que nada de mal vai me acontecer. Infelizmente a gente pensa dessa forma. Lá em Tito 1,15, Paulo afirma que nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. São pessoas que abraçam uma graça barata e não aquelas que Paulo ensina, a qual implica e diz que a impiedade e as paixões mundanas. No Antigo Testamento, ter a consciência corrompida é o mesmo que ter um coração corrompido. Ou seja, tem muitas pessoas que vivem dessa forma, com a consciência totalmente contaminada. Pessoas que vivem, sabe aquela história de Maria vai com as outras? Sabe aquelas pessoas que alguém chega, conta uma história e consegue contaminar rapidamente a mente da pessoa, e a pessoa não procura nem saber o outro lado e já se contamina, já cria raiva das pessoas, já cria abuso das pessoas, já se afasta das pessoas, porque vive com a vida totalmente contaminada, uma mente contaminada. Tem gente que tem uma facilidade, irmãos, de viver com a mente contaminada pelo pecado, pelo que se escuta, pelo que muitas vezes se fala. Ou seja, nós não podemos viver dessas práticas. Infelizmente, nós temos que viver com a mente, com a consciência limpa diante do nosso Deus. Mas infelizmente tem pessoas que vivem desse tipo, vivem com a mente totalmente contaminada pelos desejos da carne, contaminadas pelas concupiscências, contaminado pelas conversas, por alguém que chegou e contou alguma história. Ou seja, se contamina rapidamente. Por que existe rebelião? Porque as pessoas se deixam se contaminar rapidamente. É incrível como as pessoas dão ouvido à voz do diabo e não dão ouvido à voz de Deus. É incrível que você pode até dar conselho para uma pessoa, mas ela está ouvindo ali, mas daqui a pouco chega o diabo com uma conversa bonita, como diz a história, e a pessoa vai lá e se contamina com aquilo. Ou seja, vive com uma vida totalmente perdida, infelizmente. E a quarta consciência, irmãos, é a consciência má. A consciência má, ela é aquela consciência influenciada pelo próprio mal, o maligno. Ou seja, já incluiu o erro na mente das tais pessoas e elas aceitam mentira como verdade e o mal como bem. A consciência má, irmãos, ela é oposta da consciência boa. Ou seja, Paulo nos aconselha a conservar a fé e a boa consciência, rejeitando qualquer coisas negativas, ou seja, naufrágio na fé. E é isso. E nós temos que aprender com o nosso Deus a viver uma consciência limpa perante o Senhor, mas infelizmente tem muitas pessoas com a consciência mal, como Hermineu e Alexandre, que eles rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Ou seja, aqueles homens se corromperam, infelizmente. E muitas das vezes isso aí está dentro das igrejas, está no meio do povo de Deus, as pessoas desta forma, ou seja, com a consciência má, pessoas que só pensam no mal, só pensam nas coisas negativas, no desejo de vingança, no desejo de fazer o mal às pessoas, no desejo de ver as coisas destruídas. Tem gente que passa o dia todo se alimentando do mal, tem pessoas que ficam pensando, maquinando o mal, desejando o mal. A sua consciência está totalmente contaminada pelo mal, ou seja, vive uma vida totalmente de destruição, infelizmente. E a quinta consciência é aquela consciência pura, a consciência limpa. E é isso que nós precisamos ter perante o Senhor, uma consciência limpa, tranquila, temendo a Deus, se desviando do mal, aquela consciência que ela vai prevalecer, aquela consciência que vai temer o Senhor. Ou seja, você vai ser guardado uma consciência pura, limpa,
com mãos limpas, ou seja, com o coração limpo, e do que você não tem do que se envergonhar. A coisa melhor que tem, irmãos, é a pessoa andar com a consciência limpa, né? Às vezes tem aquela pessoa, um trai a outra pessoa e tudo, mas tá lá aquela pessoa intacta, com a consciência limpa. Coisa melhor que tem a pessoa andar com a consciência limpa e poder dormir bem, dormir em paz e saber que diante de Deus não vai ser encontrado em falta. Mas tem muitas pessoas que vivem nessas práticas, infelizmente, né? Deixando ser contaminado pelo mal. Mas felizes são daqueles que vivem com a consciência limpa, pura. Seja pura nesta noite, seja puro, seja limpo, de mãos limpas, de consciência limpa, ande limpo perante o Senhor, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer perante o nosso Deus. E a sexta consciência, irmãos, é a consciência boa. Glória a Deus. A consciência boa, irmãos, é aquela consciência sarada, é uma consciência intacta do mal, da maldade. E Paulo diz, ora, a fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eita, que pega, viu? Essa parte aqui. Porque muitas das vezes a pessoa é crente, mas está lá com fingimento. É falso, é falsa. Você olha para a pessoa, acha que a pessoa está sendo sincera contigo, mas na verdade está fingindo. Ou seja, quantas pessoas são fingidos, mentirosos. A gente olha e vê o tamanho do fingimento, o tamanho da falsidade, infelizmente. E infelizmente as pessoas não é para agir dessa forma, né? Mas nós temos que agir com a consciência boa perante o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, vai também afirmar também que devemos ter a indignação de uma boa consciência, uma indagação de uma boa consciência. E é isso que nós precisamos ter diante do nosso Deus. Glória a Deus. É só Ele mesmo que pode fazer tudo por mim e por você. Temos que ter uma consciência pura perante o nosso Deus. Que nós possamos viver uma vida na presença do nosso Deus. Viver uma vida limpa, uma vida santa perante o Senhor. E assim o Senhor se agrada de mim e também de você. Para que nós possamos ter uma consciência limpa e não aquela consciência má ou aquela consciência cauterizada, não, ou fraca. Mas temos que ser fortalecida pelo Senhor Jesus. É dele que vem a nossa força, a nossa fortaleza. Por isso que nós temos que orar sempre pela nossa consciência, pedindo ao Senhor, Senhor, visita a minha mente, o meu subconsciente, o meu consciente. Visita, Senhor. Me dá, Senhor, aumenta a minha fé, me abençoa. Não deixa que a minha consciência ela se torne uma consciência má, não, Senhor, mas transforma, que seja transformado, que seja modificado, para que eu possa ter uma consciência limpa perante o Senhor, dos meus deveres, das minhas obrigações perante o Senhor, que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas a minha confiança ou a minha fé, ela diz que eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé, tenho que olhar só para Cristo. Quando você começa a colocar Cristo no centro, você vai ver que as coisas começam a modificar para a sua vida. E aí nós temos que pedir ao Senhor para fortalecer. O Senhor fortalece a minha mente, fortalece, não deixa ela ser contaminada. Se ela era contaminada, que ela não seja mais. Se ela era má, que ela não se torne mais, mas que ela seja uma consciência limpa perante o Senhor, uma consciência boa, e para que o Senhor possa fazer a obra também na minha vida, ela se torne pura, que nós também temos que pedir a pureza, a limpeza, para que se torne tudo limpo na presença do nosso Deus. Então, irmão, nessa noite nós iremos orar e apresentar tudo diante de Deus em nome de Jesus. Querido Deus e glorioso Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, te agradecer, Senhor, por esta palavra, nos dá consciência, nos dá sabedoria, Senhor, nos ensina a viver uma vida para Cristo, para viver uma vida reta diante do Senhor. Não deixa, Pai, que nada venha nos contaminar, não deixa que nada venha nos atingir, pois fortalece, Senhor, nesta noite, toda e qualquer mente fraca. Meu Deus, essas pessoas que vivem com a mente cauterizada, Senhor, começa a trabalhar, meu Pai, nestas vidas, que essas vidas
reconheça que estão errados, reconheça o pecado, que possa se voltar para Deus, Pai, para que essas pessoas se voltando, elas possam ter uma firmeza contigo, Pai, e não seja só ouvinte, mas que se tornem pessoas praticantes da palavra, do evangelho, que a palavra de Deus, ela venha, meu Deus, agir nestas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, arranca de nós toda e qualquer frieza espiritual. Meu Deus, manifesta o teu poder, Senhor Deus e Pai, mas fortalece, Senhor, nesta noite as mentes, ó Deus, fracas. Modifica, tira essa pessoa de toda vulnerabilidade, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que muitas das vezes se escandaliza por qualquer coisa, coisas tão pequenas, essa pessoa está se escandalizando, vai lançando isso por terra, meu Pai, mas vai fortalecendo, Senhor, que essa pessoa tenha uma mente forte, em nome de Jesus Cristo, uma consciência forte. Senhor, eu também te peço, Pai, nesta noite, visita as pessoas, meu Deus, que vivem com a mente totalmente contaminada, corrompida pelo pecado, corrompido pelas coisas do mal, Senhor. Vai lançando por terra essas pessoas que vivem à base da desculpa, Senhor, querendo se desculpar por qualquer coisa, procurando falha nos outros para se desculpar do seu próprio pecado. Vai lançando por terra todo esse mal, Senhor. Limpa estas vidas, essas pessoas que vivem contaminadas, que elas se tornem limpas, Pai, pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Meu Deus, e essas pessoas também, Pai, que têm uma má consciência, trabalha no coração desse povo, Senhor. Tira toda dureza, tira todo esse mal, Senhor, que a deixou enraizado pelas obras do diabo. O inimigo entrou, meu Deus, na mente, no coração e se enraizou, Senhor. Lança por terra, e essas pessoas são conduzidas pelo mal, são conduzidas pelas obras das trevas, ó Deus. Lança por terra todo esse mal. Jesus começa a converter as vidas, a tratar, meu Deus, a fazer coisas extraordinárias pelo poder do Teu nome. Agora eu também te peço, ó Deus, pelas vidas, Pai, que tem uma consciência pura. Visita elas, visita eles, ó Deus. Que essa pessoa permaneça intacta diante da Tua presença, que essas vidas permaneçam limpas pelo poder do Teu nome, Senhor Deus e Pai, que nada venha afetar, que nada venha atingir, mas que a Tua mão poderosa esteja abençoando estas vidas e dando todo e qualquer livramento, Pai, fortalecendo, blindando, protegendo, Senhor, e guardando estas vidas, Pai, que essas vidas permaneçam puras na Tua presença e limpas de coração, porque assim estão Te agradando, Pai, e o que importa é a gente te agradar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e faz um sobrenatural pelo poder do Teu nome, Senhor. Muda, Senhor, a história, muda o quadro. Eu também te peço, ó Deus, pelas pessoas de boa consciência. Jesus, abençoa, meu Pai. Tem pessoas, Pai, que têm um coração bom, meu Deus, que vivem uma vida boa, Pai, na Tua presença, que tem uma consciência, meu Deus, boa, em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas são pessoas saradas, curadas, de coração puro, Pai, de consciência boa e de uma fé não fingida, Pai. Meu Deus e meu Pai, que essas pessoas tornem pessoas que vivam, meu Deus, verdadeiramente puro, pois o Senhor conhece e sonda o coração das pessoas, de qualquer um. O Senhor sonda, o Senhor esquadrinha, meu Deus. Não deixa que a fé ela seja fingida, não deixa, Pai, que essas vidas vivam uma vida de fingimento, não, Senhor, mas vivam uma vida, Pai, limpa da Tua presença, pois o Senhor sabe quem é e quem não é. O Senhor sonda os corações e visita, Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, meu Deus, faz uma limpeza, faz uma pureza, uma purificação, uma santificação. Santifica o corpo, a alma, o espírito, ó Deus, e abençoa, Senhor, as nossas vidas pelo poder do Teu nome, Senhor. Abençoa todos os irmãos que fazem parte do canal. Toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Levanta homens e mulheres de Deus, Senhor, e vem dar a Tua vitória, vem conceder a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, agora nos ensina a fazer a Tua vontade, andar nos Teus preceitos, fazer o Teu querer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nos dá força, Senhor, para que nós possamos vivenciar dias melhores, ó Deus. E nos ensina a andar com o nosso coração limpo, a nossa consciência limpa e as nossas mãos limpas na Tua presença, Pai, pelo poder do Teu nome. É o que eu oro, te peço e te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus.
mais uma noite. Obrigado, Senhor, pelo canal. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Recompensa a vida de cada um. Todos aqueles que têm ajudado, todos aqueles que têm, meu Deus, sido uma bênção, um veículo de bênção, o Senhor possa dar vitória a cada um. Cobre com teu sangue, Senhor, e prepara ricas bênçãos pelo poder do teu santo nome, ó Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória.